Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais uma edição do Webcast Taverna. E se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Hertz Webcast Taverna e confira aí todos os nossos podcasts. Nos sigam também nas redes sociais, @Webcast Taverna. E hoje vamos aí com um bate-papo com o Gabriel da banda Dark Detect. Gabriel, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Obrigado, é uma honra poder participar, conversar sobre música, né? Uma paixão que move todos nós. É um prazer estar aqui falando com vocês no Webcast do Webcast Taverna. Poderia nos contar como foi que a banda surgiu e qual a origem do nome? Bom, o Dark Detect nasceu em 2014, foi durante uma festa. Aliás, a gente estava numa festa na casa do Alex, os três membros originais, né? Eu, o Gabriel, o Coca e o próprio Alex, era o dono da casa, porque o André só entraria na banda em 2020, né, no passado. Enfim, nessa festa a gente estava conversando e a gente aventou essa possibilidade de fazer um trabalho novo juntos, porque eu já tinha tocado com o Alex durante muitos anos, a gente é amigo de infância, a gente se conhece desde 2001, né, são 20 anos aí de amizade, e a gente já tinha tocado em duas bandas juntos, mas a gente estava parado, porque ele tinha se mudado para a Europa. Essa festa que eu estou citando, ele estava só visitando o Brasil. E ele falou, a gente estava conversando, falou, a gente podia fazer um projeto novo, né, um projeto de metal extremo, porque a gente só tinha tocado em bandas de heavy, de hard rock no máximo. E a gente pensou, poxa, pode ser interessante, né? Eu nunca tinha tocado metal extremo na minha vida, pra te falar a verdade. Nem era uma coisa que eu tava tão assim por dentro. Mas a gente resolveu fazer e deu super certo. Né, eu acho que eu posso afirmar pelos três originais, talvez pelo André também já, que é o projeto mais importante que a gente já fez em termos de banda, em termos de música. É a primeira banda que nós tivemos que a gente conseguiu lançar disco e clipe e fazer turnê. Com outras bandas que já tivemos, isso aconteceu talvez em nível individual, né? Uma conseguiu lançar clipe, outra conseguiu lançar disco, uma fez turnê, mas os três elementos eu acho que é a primeira vez. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza disso. E sobre o nome, Dark Architect, dá até para notar para você separar a palavra, né, as duas palavras em inglês, né, Dark e Architect, né, Dark escuro, Architect, arquiteto. Essa ideia especificamente foi minha. A gente estava fazendo uma reunião uma vez, logo no início, também em 2014, ali no início daquele ano, sobre o nome da banda, e eu peguei essa sugestão de nome do Ghost, né, uma banda que eu adoro. Gosto muito do Ghost, estava escutando o primeiro disco e tem um verso de uma música que eles cantam isso. É uma música que chama Prime Mover e tem essa frase, The Dark Architect, né? Bloodline of the Dark Architect. E eu ouvi e falei, pô, legal, tava pra pegar isso aí emprestado. E aí eu juntei as palavras, Dark Architect. Quais são as influências da banda? Bom, influência, cada um de nós tem as suas bandas favoritas, né? Não adianta, a música é uma coisa muito individual. E ainda mais depois que o André entrou na banda, ali em 2020, porque o André é um cara do jazz originalmente, né? Ele tinha bandas de jazz, ele vem desse background musical. Então tudo isso acabou sendo uma influência muito grande, né? Os nossos gostos pessoais, a entrada do André trouxe esse elemento do jazz, mas enquanto músicos e fãs, né, nós três originais que estamos desde 2014... cara, tem tanta influência ali, assim, por exemplo, eu gosto muito de Rush, eu gosto muito dessas bandas mais clássicas, mas também gosto bastante de death metal, de thrash, de black metal, eu gosto desses sons mais extremos também. Mesma coisa, o Alexandre e o Coca também são chegados. O Coca, inclusive, tinha bandas já de metal extremo, ele é vocalista de gutural há muitos e muitos anos, e ele tem uma influência muito forte de Pantera, por exemplo, né? Ele gosta muito do vocal do Phil Anselmo e de outros caras também dessa cena, já de um som mais pesado, né, que usa o gutural. O Alexandre, particularmente, o Alex, ele gosta muito de progressivo, então, principalmente nos últimos anos, a gente passou a escutar muito o Opeth, passou a escutar bandas mais antigas, né, King Crimson, outras até mais underground, assim, tipo Camel, Lucifer's Friend, e tudo isso tem influência no nosso som. Né? Enquanto baterista, particularmente, é o Rush. A minha banda é o Rush, cara. O Neil Peart era um professor para mim, é até hoje. É um grande mestre. E tudo isso acaba compondo o som, sabe? Toda essa junção de elementos, que é o jazz dali, e todo mundo ama muito Black Sabbath, né? Tem esse som do Sabbath, esse som clássico que a gente traz com a gente desde que era criança, desde que era moleque. Isso também acaba compondo uma parte muito grande do nosso som.
e forma essa sopa musical, né, que acaba sendo o nosso som. No primeiro disco, no Mechanical Healing, eu acho que não dá pra sentir tanto isso. Você ouve ali bastante Black Sabbath, mas você também ouve muito Pantera, você ouve Venom ali, esse tipo de música. No segundo disco, né, no The Visiting, que ainda não foi lançado, eu acredito que isso vai ficar um pouco mais nítido. Essas influências do progressivo, essas influências mais inesperadas, se é que a gente pode dizer dessa forma. Gabriel, nos conte um pouco sobre o processo de composições e gravações do álbum The Visiting. Bom, sobre composição e gravação, é sempre um desafio. Isso tem sido em todos os trabalhos, tanto no Mechanical Healing, lá de 2017, quanto a gente teve com o nosso último EP, o Blasphemous, que é do ano passado. É um processo complicado justamente e principalmente pelo Alex não morar aqui no Brasil, né? Ele se mudou para a Inglaterra em 2014 e lá ele está desde então. O que ele faz é visitar de vez em quando. Mas em termos de composição, de gravação, isso se torna um desafio muito grande porque o The Architect é uma banda que virtualmente não ensaia, né? A gente praticamente não se encontra para ensaiar. No máximo se encontrávamos eu e o Coca quando a banda era um trio, a gente fazia drum and bass com as guitarras tocando nos falantes. Agora que o André entrou na banda, isso também volta a ser uma probabilidade, mas ainda não fizemos por conta da pandemia. Mas em termos de composição é quase tudo feito remotamente, quase tudo feito pela internet, né? O Alexandre é o grande compositor da banda, isso aí não tem discussão, ninguém tem a soberba de falar que não, cada um dá um pouquinho, tudo bem, claro, cada um dá um pouquinho de fato nas ideias, mas a estrutura musical é o Alex, né? Ele é a grande mente da música do The Architect. É claro que isso talvez mude um pouco mais pra frente, porque a gente pode dizer que a gente está em fase de transição, né? O André acabou de entrar na banda, então ele não teve tempo ainda para colocar a influência dele na música, na composição e etc. Mas em termos de The Visiting, falando de The Visiting, o Alex é a grande mente por trás da composição. Eu tenho algumas coisas também em termos de composição, mas o meu negócio é letra, né? As letras do The Visiting são todas minhas, o conceito do álbum é meu, as letras são minhas. E a gente consegue fazer isso dar certo, sabe? A gente conseguiu fazer isso dar certo remotamente com anos de prática. E a gente tem um amigo nosso que também tem um estúdio. Então a gente trabalha... Ele é nosso técnico de som e tem um estúdio. Então a gente trabalha praticamente só com ele. Quando precisa fazer algum tipo de trabalho remoto assim, de composição, gravação, a gente vai nesse estúdio, que é justamente o estúdio onde gravamos todos os nossos trabalhos até hoje. The Bunker Studio, no Tatuapé, aqui em São Paulo. E... ainda tem mais um elemento em relação à composição e gravação do The Visiting, porque foi, como eu disse, foi nessa época de transição de o Coca deixar o baixo e passar para o André, e não foi por qualquer motivo, não foi um capricho ou coisa assim, é porque o Coca teve um problema de saúde, ele teve um problema de tendinite muito grave na mão, muito sério, e ele concluiu que ele não ia mais conseguir tocar em alto nível, ou ao menos no nível que o The Architect exige, porque a música exige, querendo ou não. Não é uma coisa tão fácil, assim, tão tranquila de ser feita, é uma coisa um pouco mais avançada. E até, né, metal extremo, a gente sabe como é que é tocar metal extremo, é complicado. E ele sentiu que ele não ia mais conseguir por conta dessa dor que ele sentia. Ele já sentia muita dor em 2017, 2018, quando a gente foi fazer a nossa turnê pelo interior de São Paulo. Ele já terminava o show com o pulso inchado, o pulso dolorido, tinha que fazer compressa de gelo. E nesse momento da composição ele conversou conosco que estava assim insustentável. Foi aí que a gente tomou a decisão de de convidar um novo baixista, que é o André, e o Coca passou apenas para os vocais. Então isso também se sente, né, no The Visiting, é um momento de muita transição. E enquanto nesse limbo entre o Coca deixar o baixo e o André assumir, que teve alguns meses aí dessa transição, a gente estava usando o nosso técnico de som, Gabriel Guedes, como músico de estúdio. Então foi ele que fez o baixo do disco, porque a gente estava sem baixista naquela época, até o André entrar. Aí agora as coisas estão mais ajustadas. Mas o The Visit, enquanto gravação, foi desafiador. Não bastasse o fato do Alex estar morando na Inglaterra e ter mandado o material remotamente, ainda teve esse desafio da transição do instrumento, do problema de saúde no pulso, enfim. Poderia nos contar sobre o processo de gravações do videoclipe do single Hidden Voices? A gente tomou a decisão de gravar o videoclipe para Hidden Voices de maneira quase que natural, porque é uma música que todos nós gostamos muito, essa aqui é a verdade. É uma música que soou muito bem quando ela estava pronta, a
Depois, quando o pessoal ouvir a música, vai ficar mais claro para entender isso. Ela é bem pesada, ela é uma música rápida, uma música divertida. E originalmente ela era um pouco mais lenta e quase não tinha guitarra, ela tinha muito órgão, tinha muito Hammond. Porque o Alexander, principalmente, estava numa época que ele estava muito aficionado por King Crimson, por esse tipo de som mais progressivo que usa bastante o Hammond. E ele mesmo toca Hammond. Todas as gravações de teclado, sintetizador, órgão, enfim, são dele no disco. E originalmente a música era basicamente uma peça de Hammond. Eu falei, não, cara, eu gosto disso, mas a gente ainda é uma banda de heavy metal, né? A gente é uma banda de metal, então tem que ter metal. E foi nessas que a gente tomou a decisão de modificar o arranjo da música, ela se tornou essa música mais pesada que vocês vão conhecer. A gravação em si, a gente optou por alugar um teatro aqui em São Paulo, Teatro Eva Vilma, no Tatuapé, Zona Leste, e que a equipe que administra esse teatro é de amigos nossos de muitos e muitos anos também, e nós convidamos inclusive 2 desses administradores que são atores para atuar no clipe, são as pessoas que vocês verão no clipe. Eu não posso revelar muita coisa ainda desse clipe, nem em questão do que vai ser, de como vai ser. Eu espero que vocês vejam, que vocês gostem, mas assim, dando uma colher de chá sobre a metáfora que a gente pensou em usar, é basicamente uma batalha entre luz e trevas, sabe aquela coisa que tem dentro de todo mundo tem isso, esse conflito, né? Essa é uma alegoria audiovisual sobre esses ciclos inevitáveis de queda e glória que todo mundo tem. Soando assim, parece até pretensioso, mas eu realmente sinto, enquanto letrista, né, eu fiz a letra dessa música, eu sinto que tem muito disso e que poderia ser muito bonito transmitir essa metáfora na forma de um videoclipe. E pra gente chegar lá, a gente contratou um diretor, o que foi uma novidade, né? No nosso primeiro clipe, Mechanical Healing, de 2018, a gente simplesmente contratou um profissional muito competente, o Thiago, que é um cara muito gente boa, um cara nota 10, mas ele não é exatamente diretor, né? Ele não é um cara que vai entrar com um conceito, vai sugerir um conceito artístico para os atores, vai passar coreografia para os atores. Ele é um filmmaker, é diferente. E para esse videoclipe novo de Hidden Voices, a gente contratou o Vitor Bido, né, que é um diretor aqui do interior de São Paulo, um cara muito nota 10, trouxe uma equipe maravilhosa para trabalhar conosco. E nós conhecemos o Vitor através de uma banda de amigos nossos, né, o Damage Corporation, uma banda de Araraquara, rapaziada, gente boníssima, amigos queridos que nós conhecemos na turnê e levamos pra vida agora. E eles que indicaram o Victor, e assim, sinceramente, o trabalho que ele fez conosco não poderia ter sido melhor. Novamente, a gente teve o desafio da ausência do Alex, que está na Inglaterra, né, principalmente por conta da pandemia. Isso ficou ainda mais complicado, mas ele conseguiu gravar os takes dele individualmente lá, e a gente vai juntar tudo num clipe coeso, que vai ter atuação, vai ter bastante coisa. A gente está muito animado com o material que foi coletado e mais empolgados ainda com a competência do Victor para transformar isso num clipe legal e coeso. Gabriel, poderia nos contar um pouco sobre o conceito das letras dos singles Mirrors of Illusion, The Visiting e The Lighthouse? Então, para explicar o conceito dessas letras, né, você perguntou sobre Mirrors of Illusion, The Visiting e The Lighthouse. É até difícil explicar individualmente essas letras porque esse disco é conceitual, né? O The Visiting é um álbum conceitual. E eu, enquanto letrista, enquanto criador da obra literária aí, eu gosto de dizer que quem escuta a música e quem lê as letras tem toda a liberdade para interpretar como acha melhor. Sabe, quem sou eu para falar, não, eu quis dizer isso aqui, você tem que entender isso aqui. Eu não gosto disso. Eu acho que, assim como quando você vê um quadro, você pode imaginar o que você quiser ali. Mesmo que não seja um quadro abstrato, mesmo que seja um retrato, ou que seja uma paisagem, o que quer que seja. Eu sempre gostei dessa liberdade de você observar a obra de maneira impessoal, de maneira imparcial, e você ter aquela sua interpretação. E as minhas letras eu penso muito nisso. Claro que eu escrevi de acordo com a minha interpretação de criador, de letrista, mas isso não quer dizer que a pessoa que vai ouvir tem que entender da mesma forma como eu quis expressar. Eu acho essa liberdade que a música te dá uma coisa maravilhosa, uma coisa que em poucos outros meios você consegue. Então, essa liberdade é muito importante. Mas, de qualquer forma, na minha cabeça, de criador especificamente, novamente, né, correndo o risco de soar arrogante, de soar pretensioso, não é isso. É que a gente pega conceitos que a gente vê por aí, vê na nossa vida, seja na sala de aula, seja na internet, seja conversando com as pessoas, lendo livros. Isso tudo fica dentro da gente, e enquanto músico você tem
digamos assim, a oportunidade de expressar isso de uma maneira muito única. Né? O cara que toca, eu enquanto baterista expresso isso através da bateria, mas também através das minhas letras. Então, por exemplo, o The Visiting, eu peguei emprestado um conceito filosófico do Tales de Mileto, né? Um filósofo grego da antiguidade, que ele dizia que tudo vem da água. E eu achei muito interessante quando eu me deparei com essa ideia desse cara. E eu peguei emprestado esse conceito e coloquei a vida humana dentro disso, só que numa forma cíclica, e não de início e fim. O Tales de Mileto dizia que tudo vem da água. Eu interpretei que não apenas tudo vem da água, mas tudo volta à água. Por isso que, por exemplo, visualmente falando, o The Visiting, um dos elementos mais importantes da capa é o mar. Eu acho que o mar é uma das forças da natureza que, para a nossa música, no Dark Text, é mais importante. A gente já usou os sons do mar para, por exemplo, no encerramento do Mechanical Healing, nosso primeiro disco. A última música termina com sons de ondas. E ele tem referências a mar também nas letras. É uma coisa muito forte, principalmente para mim e para o Alex, né, que fizemos essa criação. E isso sempre martelou na nossa cabeça. E novamente aparece aqui no The Visiting, né, que a minha interpretação é essa, que ao mesmo tempo que tudo está em eterna transformação, tudo não deixa de ser o mesmo. Assim como o mar, sabe? Você nunca vai entrar, mesmo que você entre no mesmo local da praia todas as vezes, nunca vai ser a mesma água que você entrou ali e que você saiu e você voltou no dia seguinte ou 10 anos depois, não importa, não é mais a mesma água. Mas ainda assim é o mesmo mar. É um conceito filosófico engraçado. E como eu disse, né, correndo o risco de soar pretensioso até no que eu estou dizendo. Mas eu acho que é uma imagem muito bonita para você colocar na sua música. E eu quis trabalhar um disco inteiro em cima disso, porque eu achei realmente fascinante pensar nisso. Nesse ciclo que não termina, mas ele de certa forma nunca começou, então não tem sentido ele terminar. É papo de doido, cara, é papo de maluco. Mas é uma coisa que você fica pensando, assim, você fala, poxa, que coisa, né? Você interpretar as coisas por um lado que você ainda não tinha visto. Enfim, explicando especificamente essas letras que você perguntou. Por exemplo, Mirrors of Illusion, é um momento que essa história que eu conto, ela tem um protagonista anônimo, né, uma pessoa que está andando nesse local desolado, e ele entra numa caverna, e dentro dessa caverna tem espelhos infinitos, um sem número de espelhos. Só que ele não consegue se enxergar nesses espelhos. Ele só vê coisas distorcidas, coisas deformadas. Por isso o Mirrors of Illusion. Já The Visiting, que é uma das músicas que encerra o disco, né, ela é o encerramento do disco, depois tem uma outro, mas o encerramento efetivamente é The Visiting. Ela é a soma de todos os produtos desse trabalho. Ela é a soma de, digamos assim, esse início que nunca começou e esse fim que nunca vai terminar. Né? Tanto que o refrão, quando vocês escutarem, eu escrevi justamente isso. Eu escrevo The Journey Ending to Begin Again. Né? A jornada terminando só para começar novamente. Porque eu acredito nesse conceito artístico de que essa visita, né, a nossa existência na Terra, no universo, para mim nada mais é do que uma visita. Foi isso que eu expressei nessa letra. Ela é uma coisa que nunca termina e nunca começa. Ela é uma eterna visita cíclica. E eis aí a explicação do título do álbum. E por fim, The Lighthouse, que você perguntou, uma música mais no começo do trabalho. The Lighthouse, que também aparece na capa do disco, né? O The Lighthouse é o farol. O que eu quis colocar ali é que ela é a luz que guia o viajante perdido. E esse viajante segue essa luz. Né? Imagina que você está num espaço escuro e você vê uma única luz. É instintivo você seguir essa luz, mesmo que você não saiba onde você está indo. Então a letra de The Lighthouse é isso. É você seguir essa luz, mesmo sem ter certeza, mas porque você tem medo do escuro, você tem medo do desconhecido que está toda à sua volta, e você tem medo do perigo que pode estar à sua volta. Ou acima, ou abaixo, ou onde quer que seja. Então você vai na direção dessa luz, que é o conhecido, ou ao menos é a guia, e você não tem certeza onde você está indo, mas você segue de qualquer forma. O que a banda tem feito para divulgar o trabalho nessa pandemia? Bom, voltando a falar sobre a banda, para divulgar o trabalho na pandemia, assim, a pandemia teve um impacto muito grande na gente, enquanto pessoas, né, enquanto músicos também, é claro, mas não mais do que teve em tantas e tantas outras bandas. Isso para ficar no meio artístico, né, não vou nem entrar no mérito
do quanto a pandemia foi complicada em termos humanos, em termos sanitários, enfim, é desnecessário até. Mas, enquanto músicos, claro, isso afetou a gente, com certeza. A gente tinha planejado lançar o EP que foi lançado no ano passado, era para ter sido lançado em 2019, mas acabou ficando encavalado, e aí quando a gente viu que a pandemia não ia dar jeito tão cedo, né, que 2020 passou inteiro e a gente não conseguiu, não viu o final dessa pandemia, muito pelo contrário, ela foi piorando, a gente concluiu que não ia ter como, né, fazer nenhum tipo de turnê, etc., porque não tinha movimentação, lockdown, em todos os lugares. E por conta disso o disco foi adiado, acabou sendo adiado, e a gente se viu nessa posição de tentar se manter relevante online, né, que é o que dá para fazer. Tudo bem, existem os meios offline também, a gente apareceu em algumas revistas, demos entrevistas para rádios, foi uma experiência super positiva, mas de qualquer forma o que a gente está fazendo, o nosso esforço para se manter relevantes é basicamente em conjunto com a Road Metal, né, que é a nossa assessoria de imprensa. Nós somos do cast da Road Metal já faz algum tempo, alguns meses, acho que já fez inclusive um ano, e assim, o trabalho tem sido fantástico, a gente não podia estar mais feliz com o Gleison Jr. e a equipe dele na Road Metal. E a gente tenta fazer isso, sabe? A gente tenta se manter relevante basicamente online e nos meios especializados. Então a gente participou de festivais online, a gente está dando bastante entrevista, falando sobre os trabalhos vindouros, o que vai acontecer, e torcendo para que assim que for possível, que essa pandemia permitir, a gente possa se reunir para fazer uma nova turnê. Porque agora a gente tem um baixista novo, tem um disco engatilhado para sair, clipe novo, etc. É a hora de aproveitar a crista da onda e tentar sair para se fazer relevantes na cena, né? Antes de finalizarmos, cite 3 bandas que você curte. Ah, cara, falar sobre banda que eu gosto, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando com você que não acaba nunca, assim. Nossa, como eu gosto, né? Porque acho que todo músico, antes dele ser músico, ele é fã também. Eu acho que eu posso falar isso por todo mundo na banda. E como eu falei, eu sou amigo do Alexandre de infância, então a gente escutava som na casa dele quando a gente era moleque, a gente era pivete, colocava disco do Black Sabbath, do pai dele na vitrola, e ficava curtindo a tarde inteira. Depois, quando eu conheci o Coca, eu conheci milhares de bandas aí que eu nunca tinha ouvido falar, porque o Coca trabalha na Galeria do Rock aqui em São Paulo. O cara é uma enciclopédia em termos de conhecimento musical, principalmente para rock e heavy metal. Então eu conheci muitas bandas fantásticas com o Coca, e que justamente por conhecer acabou servindo de influência na banda, né? Por exemplo, acho que até vale a curiosidade, uma banda que eu nunca tinha ouvido falar até alguns anos atrás, é uma banda de Doom dos Estados Unidos chamada Solitude Aeternus. E o Coca me apresentou essa banda e eu pirei, cara. Eu falei, nossa, esse som é muito legal. E acabou entrando muita influência dessa banda no primeiro disco, né, no Mechanical Healing. Da mesma forma que o Candlemas, né, que é uma banda seminal aí de Doom Metal. Também uma contribuição do Coca, principalmente para mim, para minha formação pessoal e para toda a banda. E o André, eu já conheci o André também há alguns anos. Nós fizemos faculdade juntos e eu tinha um podcast de música com o André. Um podcast que existe até hoje, chama Perdidos no Ar. A gente fala sobre música alternativa de uma maneira geral. Ali não tem limites do que você pode falar. Então eu já falei sobre Sepultura no mesmo programa que alguém estava falando sobre a Rihanna, sabe? Não tem limite ali. A gente gosta de trabalhar dessa forma, que música é música, sabe? Música é uma língua universal. E particularmente, né, respondendo a pergunta qual banda que eu curto, cara, eu curto tanta banda, mas se eu tiver que selecionar 3... para falar assim, não, as 3, provavelmente Rush, né? O Rush é uma banda que mudou minha vida. Eu era uma pessoa antes de eu conhecer o Rush quando eu era criança, e passei a ser outra depois. AC/DC, sem dúvidas, porque o AC/DC foi a primeira de todas, sabe? O AC/DC foi aquela banda que eu escutei e falei, meu Deus, o que é isso? Isso é muito legal. Então, assim, não necessariamente a primeira banda de rock que eu escutei, mas a primeira banda que me pegou mesmo, que me pegou pra valer. E uma terceira banda, cara, eu fico dividido, mas provavelmente Black Sabbath, porque o Black Sabbath foi importante em momentos muito especiais da minha vida, sabe, em momentos muito chave. Então era a banda que eu escutava com os meus amigos quando a gente era adolescente. Eu formei banda, a minha primeira banda de todas, com o Alex, vale dizer, a gente basicamente tocava cover de Black Sabbath, sabe, era uma banda que era a nossa vida, como a gente amava. Então a influência que teve até hoje é muito grande, então não poderia deixar de citar o Sabbath, né? Rush, AC/DC, Black Sabbath, então para resumir. Gabriel, vamos chegando ao fim. Deixa uma mensagem para aqueles que acompanham o trabalho da banda. Bom, cara, o que eu posso dizer, além de agradecer demais a todo mundo que tá com a gente, né, nessa viagem maluca aí desde 2014 e muitos desde muito antes disso.
E, poxa, sabe, não é exagero dizer que essas pessoas que nos acompanham, que nos dão essa força, são virtualmente a razão da banda existir. É claro que a gente gosta de tocar por tocar, a gente gosta de criar música pela expressão, pela arte, mas saber que essa música significa alguma coisa para alguém que está escutando é muito gratificante. Eu acho que não tem sensação mais gratificante do que você fazer um show, por exemplo, e a pessoa falar: nossa, eu gostei muito da música que você tocou, eu gostei desse trabalho. Ou então o cara que compra o disco e depois vai conversar com você. A gente teve essa experiência. A pessoa fala: nossa, eu gostei muito, eu achei muito legal esse trabalho, essa música é muito legal. Porque é uma criação, né? Música é expressão artística, é uma forma do ser humano expressar os seus sentimentos. E se a forma como você expressou seus sentimentos tocou outra pessoa, eu acho que a música cumpriu o seu objetivo. Sabe? Eu não acredito em música boa ou música ruim, eu acredito que música que toca o seu sentimento, de uma maneira ou de outra. E não tem nada mais gratificante que isso. E, cara, essas pessoas, seja quem tá chegando agora, seja bem-vindo quem tá chegando agora, seja quem tá aí faz tempo, definitivamente é a motivação que a gente tem para fazer isso, né? Como eu falei, claro que tem a motivação pessoal, a gente gosta de tocar, criar, se expressar, mas saber que tem alguém ouvindo é muito legal, é muito gratificante. E o nosso objetivo acaba sendo esse, sabe? A gente quer adicionar alguma coisa na vida de quem está escutando, que a nossa música de alguma forma seja relevante, seja agradável, mesmo que por um breve momento, por um instante que seja. E se a gente puder adicionar isso, alguma coisa de relevante ao rock, ao metal aqui no Brasil, eu acho que já é uma grande vitória. E como eu falei, se tem alguém conhecendo agora, quiser se explorar, por favor, fica à vontade, sabe? A nossa música tá aí para você escutar, para você ouvir da forma como você quiser, interpretar como você quiser, porque a gente cria essa música de todo o coração, isso sem dúvidas. Gabriel, novamente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Saiba que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para vocês. Cara, eu que agradeço pelo espaço aqui, muito legal poder participar do Webcast Taverna. Foi uma honra, muito obrigado pelo espaço, a gente fica feliz demais de ter podido conversar com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado também da música da banda, que vocês tenham curtido. É uma satisfação enorme poder estar conversando, estar atingindo talvez novas pessoas, então pessoas que já nos conhecem. E de uma forma ou de outra adicionar alguma coisa na famosa cena do Brasil, né? Que a gente sabe que é uma coisa complicada, é uma coisa limitada, tem muitos problemas, mas assim, da mesma forma como nós conhecemos pessoas maravilhosas quando a gente estava tocando no nosso turnê em 2018 e continua conhecendo até hoje veículos de imprensa, jornalistas, blogueiros, enfim, é uma coisa muito especial, sabe? É uma motivação muito forte para continuar indo em frente. Então a gente só tem a agradecer, muito obrigado pelo espaço aqui na Web Rádio Taverna novamente, e é isso aí, cara. Darktect dizendo adeus, esperamos que vocês tenham curtido e um forte abraço. E é isso aí, galera, vamos chegando ao fim. E se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Hirtis Webcast Taverna e confira aí todos os nossos podcasts. Nos sigam também nas redes sociais, @Webcast Taverna. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo. Segura que lá vem bordoada.
dreams, all you left behind. Remember, regret, all that you cried. Look at yourself, it's the time to die. You may be young, but you're out of time. I'm